Além de ser um dos autores contemporâneos mais prolíficos, o Stephen King é um cara que consegue transitar por diversos gêneros diferentes e não importa o que ele esteja fazendo, ele pode estar querendo te assustar ou realmente querendo fazer você chorar, ele sempre está preocupado com os personagens dele, isso é inegável, e também em desenvolver temas mais profundos e existenciais. Isso acaba passando batido por muita gente porque as pessoas acabam focando mais na parte do terror pelo qual ele ficou mais famoso. Inclusive hoje eu recebi um release de imprensa falando que A Vida de Chuck, que é o novo filme baseado na obra dele, que está chegando aos cinemas brasileiros e que é dirigido pelo Mike Flanagan, mostra o seu lado profundo. O que eu achei uma visão bastante limitada da obra do autor, porque eu acredito que durante boa parte da carreira dele, ele sempre se mostrou um cara disposto a, pelo menos, tentar discutir as grandes questões da humanidade. E A Vida de Chuck, eu vou falar muito pouco sobre a história do filme nesse começo do vídeo, é um filme sobre isso, sobre as grandes questões da humanidade. Por que nós estamos aqui? O que significa estarmos vivos? O que significa morrermos? E é um filme que consegue extrair reflexões extremamente profundas, extremamente doces e otimistas sobre o nosso lugar nesse universo, não só nesse planeta, e que eu acredito sim que é um filme que fica confortavelmente na estante ao lado das outras obras dramáticas e muito boas do Stephen King, adaptadas para o cinema, que não tem nada de terror, como por exemplo A Espera de um Milagre e Conta Comigo, só para citar dois exemplos. Roteiro é estrutura, e a estrutura de A Vida de Chuck faz com que o filme funcione, garante com que a mensagem do filme atinja o seu máximo potencial, porque esse é um filme dividido em 3 atos ou em 3 partes muito bem definidas que contam histórias a princípio desconexas, mas que mais pra frente a gente vai entender que fazem parte da mesma linha narrativa central. Na primeira parte, a gente tem ali uma história que é uma história mais ou menos de ficção científica. Vários eventos catastróficos estão acontecendo ao redor do mundo, por exemplo, Los Angeles, que tem aquela falha de San Andreas e que tem todo aquele problema histórico já dos terremotos, está sendo varrida do mapa, né? Muitos americanos morrendo, milhões de americanos morrendo. Aqueles que estão conseguindo sair de lá estão fugindo para os estados vizinhos, mas outros eventos catastróficos estão acontecendo também em outras cidades dos Estados Unidos, no mundo inteiro, muita gente morrendo, e os personagens começam a desconfiar que aquele é o fim do mundo. A gente acompanha toda essa destruição, todo esse cenário de filme desastre, principalmente pelo ponto de vista de um ex-casal. Ele é vivido pelo Chiwetel Ejiofor e é um professor de ensino fundamental, e ela é uma enfermeira vivida pela Karen Gillan. Nessa parte do filme, o Mike Flanagan, que é um diretor que já trabalhou muito bem com a obra do Stephen King em Doutor Sono, por exemplo, que é uma continuação muito eficiente de O Iluminado, na minha opinião, consegue dar várias dicas pra gente que esse filme tá se inscrevendo desde o começo na categoria, no gênero de fantasia, e mais especificamente o filme quer ser uma fábula. Tem uma narração em off, por exemplo, que é uma narração com um tom de voz professoral, um tom de voz de sabedoria, que parece nos dizer o tempo todo que o objetivo do filme é realmente discutir lições sobre a vida. Essa primeira parte do filme também vai ter elementos visuais que vão nos dar essa codificação de uma história mais fantasiosa. O céu daquela cidade pequena, principalmente quando acaba a luz, porque eles estão sem internet, a luz está acabando, vários recursos naturais estão se esvaindo, é um céu bastante azulado, com tons de roxo, que mesmo num céu límpido, sem nuvens, com um ótimo clima numa cidadezinha do interior, é quase impossível a gente ver de qualquer lugar do mundo. E tem algo curioso nessa primeira parte, é que tem uma mensagem, como se fosse uma propaganda que começa a aparecer em todos os lugares, através de hologramas, através de pichações, uma mensagem que diz: obrigado Chuck, 39 anos bem vividos, e tem a imagem de um cara que parece um banqueiro, um contador com a cara do Tom Hiddleston, fazendo um sinal assim de aprovação, e essa propaganda começa a se tornar onipresente naquele universo, ao mesmo tempo em que aquele universo parece sucumbir, parece desmoronar debaixo dos pés daqueles personagens. Já no final dessa primeira parte do filme, a gente começa a ver alguns vislumbres desse cara, que é o Chuck, vivido pelo Tom Hiddleston, e a gente descobre que ele tá no leito de morte com apenas 39 anos. Ele tem uma
doença grave, provavelmente um câncer. Ele tá deixando e se despedindo no leito de morte da esposa e de um filho. E quando o filme corta para a segunda parte, a gente descobre que a gente vai ver um trecho da vida desse cara. E é um episódio só. A segunda parte do filme é um episódio muito tocante em que esse cara, que realmente é um contador, o Chuck, tá viajando a trabalho, ele passa por uma pracinha lá, tem uma busker, né, que é uma baterista que toca por trocados na rua, fazendo uma apresentação. Ele acaba ficando tocado por aquela música, parece, e ele para e começa a dançar por aquela música. Outra menina que tá ali perto vê ele dançando e ele contamina ela, ele contagia todas as pessoas que estão assistindo, chama essa menina pra dançar, os dois fazem uma grande performance e ele visivelmente, nesse momento a gente já percebe que ele tá com dores de cabeça, a gente já sabe onde aquilo vai dar, mas ele também tem uma sensação de vitória, uma sensação de realização, uma sensação inclusive de pertencimento àquele local muito evidente. E aí só na terceira parte do filme, e aqui sim eu vou entrar mais no território de spoilers, eu considero muito difícil falar sobre a vida de Chuck sem revelar nada sobre a história. Eu acredito que a melhor experiência seja você ir pro filme sem saber absolutamente nada, já tô avisando. A gente descobre que a gente vai conhecer a infância e a adolescência do Chuck. E a gente descobre que esse é um cara marcado a vida inteira por tragédias. Ele perdeu, quando era pequeno ainda, o pai e a mãe num acidente, aí ele vai morar com os avós, a avó falece de um jeito inesperado e precoce, o avô também vai falecer precocemente, e a gente já sabe o que aconteceu com ele depois, né? Ele ali não sabe, mas a gente sabe que ele também vai morrer muito cedo, com uma doença que vai causar muita dor e sofrimento. E o Stephen King, ele tem essa mania, né? Ele tem essa tendência que é, quando ele pesa mais pro drama do que pro terror, ele não se envergonha de usar um drama bastante extremo, de colocar sofrimentos muito absurdos na vida dos seus personagens. Mas se você revelar esse fato de que a vida desse menino é extremamente amaldiçoada, né? Ele parece ser o cara mais azarado do mundo, porque todas as tragédias possíveis o perseguem, você vai conseguir aproveitar melhor as reflexões que o filme está fazendo e que vai deixar bem claras, principalmente nessa terceira parte. Porque a gente percebe que o arco do Chuck é um arco muito parecido com o de muita gente, com a diferença de que ele vai morrer muito cedo e que ele tem uma vida marcada por tragédias, pois ele teve que abandonar tudo aquilo que ele realmente amava para fazer aquilo que era mais conveniente e que ia dar para ele algum tipo de estabilidade financeira. Ele é um contador, mas é claro que ele nunca quis ser um contador, ele nunca sonhou em trabalhar com matemática, com números, com papéis de grandes instituições financeiras para dar lucro para bilionários e para acionistas. Não, ele é um cara que se apaixonou pela dança muito cedo, por influência da avó principalmente, também depois por influência das meninas, pelas quais ele se encantava num grupo de dança que ele estava lá quando ele ainda era um estudante. Só que a dança acabou ficando ali naquele porãozinho, e aquele momento que ocupa praticamente um terço do filme, e é por isso que o roteiro dá tanta ênfase para esse episódio, em que ele realmente faz aquilo que ele ama fazer, é um momento que, por mais banal, prosaico e passageiro que seja, simbolizou um dos grandes momentos da vida dele. E uma das reflexões que o filme está fazendo é justamente essa. A gente não sabe quantos anos a gente vai ter de vida, a gente pode ter poucos ou muitos, mas o nosso tempo aqui é limitado. E a pergunta que o filme parece estar fazendo é: em que momento da sua vida você vai realmente se entregar para aquilo que faz você se sentir completo? Só que tem mais que isso. Tem uma professora que teve uma influência muito grande na vida do Chuck ali também, que fala sobre o poema do Walt Whitman, que apresenta a frase "eu contenho multitudes", né? Ela até demonstra para ele ali, colocando as mãos nas têmporas do menino e discutindo com ele ali o fato de que tudo que existe do lado de fora, na verdade, pra gente, existe do lado de dentro da nossa cabeça, né? Todo o conhecimento que você tem sobre a evolução da espécie, todo o conhecimento que você tem sobre a história do universo, todas as pessoas que já passaram pela sua vida, as que nunca vão passar, mas sobre as quais você ouviu, aquelas que você inventou ou inventaram pra você através da ficção, tudo que você viu, leu, ouviu, ficou sabendo durante a vida inteira, tá dentro da sua cabeça. E por causa disso, quando uma única pessoa morre, todo um universo
morre junto. Então o filme vai usar essa metáfora do câncer devorando a cabeça daquele pobre homem naquela primeira parte que a gente viu, todo aquele mundo desmoronando, tudo aquilo indo por água abaixo, o oceano, por exemplo, corroendo Los Angeles. É uma representação fantástica, é uma representação alegórica de todo esse universo fascinante que é uma única pessoa se esvaindo à medida em que ela se aproxima da morte. Eu acredito sim que tem uma espécie de incoerência no final, porque tem aquele sótão na casa dos avós que eles falam para o Chuck nunca entrar, cada um dá um motivo diferente e a gente descobre que é um lugar em que o avô dele enxergou várias pessoas morrendo antes que essas mortes acontecessem. Ele podia prever essas mortes de uma maneira fantástica, parece que ele preveu até a própria morte. E quando o Chuck vai lá no final, esse é um grande spoiler, e ele se vê morrendo, né, e ele entende que ele não vai viver muito, ele tem uma epifania e ele decide viver de uma maneira magnífica, né? Eu sou uma pessoa única, então eu vou viver de forma única. É muito bonito, o filme acaba num tom bastante otimista, mas a gente sabe que ele foi ser um contador depois, ele optou por aquilo que era mais prático e não por aquilo que o faria mais completo, aquilo que o faria mais magnífico. Dito isso, o filme apresenta uma interpretação bastante interessante, bastante profunda, na minha opinião, sobre essa frase do Walt Whitman, que também virou música do Bob Dylan depois, ou seja, é uma frase que inspira muitos artistas, e eu acredito sim que as reflexões são tocantes e que o Mike Flanagan, que é um diretor do qual eu gosto bastante, consegue usar uma linguagem aqui que não atrapalha, mesmo que não seja um dos filmes mais atraentes visualmente que ele já fez, e que eu não sei se essa estrutura é exatamente assim na história do Stephen King ou não, porque eu não li, mas no filme a estrutura funciona muito bem. Quero muito saber de vocês, se vocês forem ver o filme, se gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, e virar membro se você gosta do meu trabalho e está interessado em ajudar o canal a ser cada vez mais financeiramente viável, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau!